Olá pessoal, Guilherme Takassi aqui com vocês. Eu sou médico, trabalho nessa frente bem voltada para construção de saúde e nesse podcast o nosso objetivo é exatamente pegar aquilo que existe de conhecimento médico, muitas vezes que se apresenta ali num estudo científico de uma forma bem complexa e traduzir isso para vocês num conceito simples e prático para que você consiga se beneficiar. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a famosa dieta anti-inflamatória, passar por todos os aspectos que envolvem tanto o processo inflamatório e oxidativo no corpo, que está associada com a imensa maioria das doenças crônicas, e a partir disso, nós vamos entender ali o que seria uma dieta, uma estratégia em si anti-inflamatória, antioxidante, para trazer o benefício à sua saúde. Então, para começar, a nossa conversa aqui já, eu quero trazer para vocês um conceito muito claro ligado ao processo da inflamação crônica, e eu já vou diferenciar isso para vocês, a relação que existe, né, a diferença que existe entre inflamação aguda e inflamação crônica. Mas nesse momento, né, foca primeiro na inflamação crônica, que é de fato aquela que nos preocupa. Então, pensa só no seguinte: sempre que você se depara com uma situação que desencadeia um processo que, ao final, a pessoa chega a uma doença crônica, então um infarto, ou uma agudização, né, de uma doença crônica, como uma doença crônica cardiovascular que agudiza, como um infarto, um AVC, ou até mesmo outras doenças como doença autoimune, câncer, todas elas têm um ponto em comum que é exatamente um processo inflamatório crônico que está desequilibrado no corpo. Então, na realidade, não é uma inflamação que aconteceu por 2 dias, não, é uma inflamação que muitas vezes vem ali numa sequência durante anos, décadas na vida da pessoa. E essa inflamação, esse desequilíbrio que aumenta a chance de todas essas doenças, como nós acabamos de citar. Então, esse é o primeiro conceito. Mais uma vez, todas as doenças crônicas apresentam sim um fundo de desequilíbrio no processo inflamatório. Nesse caso, um processo inflamatório crônico, que é bem diferente, né, de quando nós nos deparamos com um processo inflamatório agudo. Então, você já entendeu que aquela inflamação crônica ela é ruim, mas nem toda inflamação é ruim. Existe um processo inflamatório, por exemplo, então aqui o grande marcador é a inflamação aguda. Inflamação aguda, ela surge para melhorar, para salvar ali muitas vezes a vida da pessoa. O que é a inflamação aguda, né, em relação à inflamação crônica? Aquela inflamação crônica, muitas vezes são processos que estão acontecendo no seu corpo, que nós vamos aprofundar em todos eles hoje ao longo da nossa conversa, mas que frequentemente você nem percebe no seu dia a dia, que é diferente da inflamação aguda. A inflamação aguda é aquela que apresenta sinais e sintomas como dor, calor, rubor, né, que é ficar vermelho, fica inchado, o edema em si. E isso, né, acontece de maneira bem prática, simplesmente como, por exemplo, se você bateu o seu pé, você está caminhando na sua casa e chutou o pé da mesa. O que vai acontecer lá com o seu pé, com o seu dedo? Ele vai inchar, então é o edema, ele vai ficar vermelho, que é o rubor, ele vai ficar quente, que é o calor, e aí você vai ter dor. São os sinais da inflamação aguda. Mas aqui, né, é um processo essencial você entender já que essa inflamação aguda que acontece, que traz esses sinais e sintomas, ela aparece para melhorar, para cicatrizar a lesão que foi provocada ali no seu dedo. Então, quando você chuta a mesa, tem uma lesão, né, pode ser uma lesão ali do tecido, só até mesmo uma lesão óssea, essa inflamação, todos esses fatores surgem exatamente para recuperar aquela lesão que aconteceu. Muito diferente, né, da inflamação crônica. A inflamação crônica está associada a um processo, a uma sequência de processos que acontecem no seu corpo, em que silenciosamente o corpo, né, nesse processo de desequilíbrio, ele começa a produzir uma sequência de substâncias que são substâncias inflamatórias, que lá
numa grande quantidade, pode desencadear a inflamação aguda, mas quando você fica liberando um pouquinho todos os dias durante anos, essas substâncias levam à inflamação crônica. E diferente, né, do que acontece no caso da inflamação aguda, que é aquela situação em que você tem o dor, o calor, o rubor, que é algo secundário a um fato, a um acontecimento naquele momento, a inflamação crônica tem várias causas diferentes que influenciam ao final o seu sistema imune na liberação de pequenas quantidades dessas substâncias inflamatórias. As principais aqui são substâncias inflamatórias conhecidas como interleucina 6, TNF-alfa e proteína C reativa. Então existem algumas origens da inflamação crônica e agora eu quero conversar com você sobre essas causas da inflamação crônica. O que está acontecendo no corpo que desencadeia a inflamação crônica e nesse momento você vai já começar a entender o porquê que fatores ligados a hábitos de vida, então principalmente a alimentação, né, tem um impacto tão grande no processo inflamatório crônico, tanto no processo da inflamação quanto a anti-inflamação. Por isso, a dieta anti-inflamatória. Vou falar bastante sobre isso com vocês ainda, mas eu quero que você entenda, inicialmente, o que desencadeia, né, esse processo inflamatório crônico. Então, um primeiro item, nós vamos passar aqui por alguns passos, alguns itens ligados à inflamação crônica, e o primeiro deles é a resistência à insulina. Isso é super importante. Então, nós sabemos que as pessoas que têm um alto consumo de alimentos que oferecem grande quantidade de glicose, principalmente glicose, né, que o intestino absorve muito rápido, então gera pico de glicose na corrente sanguínea, são carboidratos refinados, como açúcar, farinha branca, eles exigem muito do pâncreas a liberação da insulina, que é o hormônio que vai metabolizar essa glicose que foi absorvida a partir desses carboidratos. Só que aqui tem um detalhe que é assim, ó, tanto o excesso de glicose na corrente sanguínea quanto o excesso de insulina, que é o hormônio liberado pelo pâncreas, eles vão desencadear um impacto muito negativo no corpo. Então, primeiro, né, a glicose em si, em excesso, a glicose ela tem uma característica que quando ela fica em excesso no corpo, ela começa a se ligar de uma maneira anormal a outras moléculas no corpo, como, por exemplo, lipídios e outras proteínas. E isso desencadeia, né, uma sequência que nós chamamos de glicação. E ao final terminam com produtos de glicação. Só que esse produto de glicação, o sistema imune do seu corpo, ele identifica isso como uma molécula, né, estranha. E é nesse momento que ele desencadeia uma reação inflamatória contra essa molécula que está conectada com a glicose em si, né, pelo processo de glicação. Então essa sequência metabólica termina com uma ativação crônica do seu sistema imune, porque imagina a pessoa que cronicamente tem excesso de glicose no corpo, é excesso de glicação, constantemente. E constantemente ela ativa o sistema imune por essa glicação. E além disso, né, a insulina que está sendo liberada lá no pâncreas também para tentar metabolizar essa glicose, essa insulina em excesso, ela começa a estimular o acúmulo de gordura, principalmente gordura no fígado e gordura na região abdominal. E essa gordura é considerada uma gordura anormal, que é uma gordura que por si só libera substâncias inflamatórias, interleucinas no corpo. E essas substâncias inflamatórias liberadas no corpo pela gordura acontecem de maneira crônica. Afinal, essa pessoa tem excesso de gordura anormal cronicamente ao longo da vida. E por isso, né, nesse passo a passo ligado ao excesso de glicose e insulina, nós temos a resistência à insulina que termina com um excesso de processo inflamatório, tanto pela glicação quanto pela insulina elevada que leva ao acúmulo de gordura e termina a gordura por si só liberando essas substâncias inflamatórias. Então esse é um primeiro fator, talvez hoje, né, o predominante, um dos predominantes, sem dúvida nenhuma. Porém, existem outros. Outros fatores, como, por exemplo, o excesso de estresse oxidativo. É muito comum as pessoas, nesse momento, fazerem uma confusão, porque apesar de inflamação e oxidação serem coisas diferentes,
totalmente distintas, né, existe uma conexão entre elas no corpo quando nós pensamos em um descontrole do processo oxidativo. Então o corpo ele apresenta sim produção de substâncias que geram estado oxidativo, só que ele naturalmente tem um sistema todo para neutralização dessa oxidação. Então o corpo caminha em equilíbrio. Porém, né, por alguns motivos que eu vou citar agora para vocês, a oxidação pode começar a ultrapassar a capacidade antioxidante do corpo. E nesse momento, quando nós temos estresse oxidativo, né, esse excesso de oxidação lá na célula provoca alteração celular. Pode ser uma alteração intracelular dentro da célula, que lesa até mesmo o DNA, pode ser uma alteração na membrana da célula, que lesa a membrana. No final, essa célula fica alterada. E uma célula alterada é reconhecida pelo sistema imune. E o sistema imune, ao reconhecer essa célula que está alterada por excesso de estresse oxidativo, a oxidação lesou essa célula, o sistema imune começa a atacar essa célula, para eliminar essa célula. Só que se isso acontece todos os dias, durante muito tempo, constantemente, essa, essa estratégia de eliminação da célula pelo sistema imune, afinal é uma célula alterada, leva a um estado inflamatório. Afinal, o que vai eliminar essa célula que está alterada é a inflamação. Só que se acontece hoje, amanhã, 1 ano, 2, 3, é inflamação crônica. Então, o estresse oxidativo está ligado com inflamação crônica. E nós sabemos disso claramente, tem muitos estudos que mostram isso para a gente. E aqui você começa a entender por que, que o estresse oxidativo, o excesso de radical livre no corpo, termina com aumento também, né, do processo inflamatório no corpo. Então é algo assim, ó, frequentemente, né, nós avaliamos ali um exame, no exame eu encontro marcadores oxidativos sem marcadores inflamatórios. Então, talvez você pega lá o exame de sangue, essa pessoa tem um gama-GT aumentado, tem uma fosfatase alcalina aumentada, tem marcadores do fígado que estão discretamente aumentados. Então, isso mostra um estado oxidativo. Só que ainda não tem, por exemplo, um PCR que está desequilibrado, uma proteína C reativa que está desequilibrada. O que eu sei nesse momento? A oxidação está aumentando, vai gerar um desequilíbrio que, se eu não corrigir isso, vai terminar com aumento do PCR por consequência. Então você vê como é maravilhoso, né, quando nós começamos a entender tudo como acontece no corpo, até mesmo a sequência em si. É muito interessante, é fantástico, assim, eu sou assim, apaixonado por isso mesmo e é um dos motivos que eu quero trazer esse conhecimento para vocês. Um outro ponto ligado à inflamação crônica é a saúde intestinal. Então, quando nós temos um intestino que funciona muito bem, ele é um intestino que consegue passar por todo o processo de digestão dos alimentos, né, quebrar essas moléculas maiores, absorver as moléculas adequadamente, tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso. Tem lá uma distribuição adequada das bactérias, tem mais lactobacilos no intestino delgado, tem bifidobacterium lá no intestino grosso, e todo esse equilíbrio, mudança de pH em si. Tem até episódio aqui que eu tenho de discussão só sobre saúde intestinal, que eu aprofundo em cada um desses itens. Mas onde eu quero chegar com vocês é que, se você tem um alto consumo de alimento industrializado, consome muito farinha de trigo, farinha branca, farinha refinada, tal, você pode lesar o intestino e começar a absorver, não necessariamente substâncias ruins, mas você pode absorver um peptídeo e não um aminoácido. E o que era para chegar até a corrente sanguínea é um aminoácido, não um peptídeo. O peptídeo está estranho no sangue, seu sistema imune identifica aquilo, começa a desencadear uma resposta inflamatória contra aquela substância. Cronicamente, leva à inflamação crônica, o aumento ali daqueles marcadores de interleucina, TNF-alfa e assim por diante. Ou até mesmo, como você quebrou essa barreira intestinal ali por conta desses alimentos que provocam lesão, como a gliadina que está presente no trigo, pode passar, né, um lipopolissacarídeo, que é um marcador que está presente muito em bactérias. Esse lipopolissacarídeo na corrente sanguínea também vai hiperativar o seu sistema imune. E um sistema imune muito ativo, né, de forma anormal, isso mostra para a gente um estado inflamatório crônico. E é claro, eu não poderia deixar de falar
que se você consome muitos alimentos que são principalmente refinados, industrializados, isso funciona como comida para a bactéria ruim. Afinal, a bactéria boa que está no intestino, ela se alimenta de fibra, que está presente, por exemplo, nos vegetais. Quando você consome ali brócolis, couve-flor, abobrinha, comida de verdade. É rico em fibra, que é comida para a bactéria boa. Agora, açúcar é comida para a bactéria ruim. E se essa bactéria ruim começa a crescer lá no seu intestino, começa a predominar em relação às bactérias boas, você começa a formar um processo conhecido como disbiose. E essa disbiose no intestino, ela influencia totalmente na maturação de várias células que estão ao redor do intestino. Dentre elas, 70% do seu sistema imune matura no intestino. Então, se você desequilibra toda essa microbiota e provoca uma disbiose, até mesmo com supercrescimento dessas bactérias que são ruins lá no seu intestino, você pode terminar com um sistema imune que, naturalmente, desde o início, vai crescer desequilibrado. Então, mais um fator associado à saúde intestinal. Então, você está vendo a importância, né? Eu já falei da resistência à insulina, falei dos alimentos que aumentam a glicose, agora a saúde intestinal, você vê a importância da alimentação. Por isso nós vamos falar sobre a dieta em si. Mas você tem que entender isso antes. Senão, eu sempre gosto de trazer todo o processo para vocês, porque é algo assim, ó, se você entende, você aumenta a chance de você executar. Se você não entende, se eu só chegasse aqui e falasse, esses alimentos são anti-inflamatórios, tal, você ia fazer isso, provavelmente ia consumir esses alimentos, provavelmente por 1, 2, 3 dias, uma semana. Depois você ia esquecer e nem ia usar isso. Agora, se você entende, tem clareza, você aumenta o seu engajamento, você aumenta a sua conduta em relação a todos esses fatores. Seguindo aqui, né, existe uma relação com a inflamação crônica e hiperativação do eixo HPA, que é o eixo da hipófise, hipotálamo e adrenal. Né? Então, a pituitária, que é conhecido como hipotálamo ali também. O que acontece aqui? Quando você se expõe a estresse de maneira crônica, então pode ser um estresse mental, porque o tempo todo você está ansioso, está angustiado com algo, ou até mesmo, né, um estresse crônico ali que está por excesso de atividade física, excesso de jejum, excessos em geral. Né? Porque coisas boas em excesso também são ruins. Uma atividade física em excesso, todos os dias, muito, pode gerar um estresse crônico. E esse estresse crônico pode hiperativar esse eixo que termina com o quê? O hipotálamo estimula a hipófise, que estimula a adrenal, que aumenta muito a produção do cortisol. E esse cortisol aumentado, cronicamente, começa a desequilibrar todo o ciclo ali natural do seu corpo, e o sistema imune começa a ficar hiperativado, né, desequilibrado, e isso também vai gerar um estado inflamatório crônico. Então, uma pessoa que também, por exemplo, tem um sono ruim, né, não consegue dormir, está o tempo todo sem conseguir dormir, isso também influencia, né, esse eixo todo com desequilíbrio do ciclo do cortisol. Afinal, o que nós queremos, um ciclo natural do cortisol, um cortisol aumentado no período da manhã, que vem caindo ao longo do dia, para no final do dia estar baixo, e aí você desencadear o processo do sono em que a melatonina começa a subir de fato. Se você só mantém o cortisol elevado, isso gera exatamente esse estresse crônico com uma repercussão no estado inflamatório ali no corpo. Um outro fator, predominância simpática. Né? Então, quando você tem o sistema nervoso autônomo, é o que tem duas vias, o simpático e o parasimpático. O parasimpático é como se funciona como se fosse o que segura, é o freio. O simpático é o que acelera. Se você só está acelerando o tempo todo com estímulo, o tempo todo ali acelerado com hiperestímulo, pode ser até mentalmente, né, o tempo todo tá ansioso com algo, com medo de algo, isso gera predominância simpática, excesso de produção de adrenalina no corpo. E esse excesso de produção de adrenalina desequilibra também o sistema imune para um aumento de produção de interleucina, principalmente interleucina 6, que acaba, né, gerando um estado inflamatório ali no corpo, cronicamente. É claro que no momento pontual você gerar um hiperestímulo, não tem problema nenhum. Mas é o que eu falei. Se esse hiperestímulo acontece hoje, amanhã, uma semana, um mês, um ano, 2, 3, direto, aí sem dúvida, né, você vai gerar ali o que nós chamamos de predominância simpática com desequilíbrio no sistema imune. E por último,
né, essa parte aqui é bem marcante, assim, é algo que hoje nós já temos uma clareza enorme, que são o contato com substâncias tóxicas, né, ambientais. Então o BPA, o BPS, o BPF que está presente no plástico, nós temos também os metais tóxicos, nós temos halogenados que são os corantes, tudo isso está presente desde alimentos industrializados até uma questão ambiental, presente na água que frequentemente nós consumimos também. Então, todas essas toxinas, quando o corpo entra em contato, o que acontece, pessoal? Ele não reconhece essa molécula. Né? O seu corpo não reconhece ali uma molécula que vem do plástico. O seu corpo não reconhece um corante. Se ele não reconhece, o sistema imune é hiperativado para tentar eliminar isso. Só que se você o tempo todo está entrando em contato com isso, não tem jeito. Você vai gerar um estado inflamatório crônico por esse hiperestímulo ali do seu sistema imune. Então você viu que nós passamos por processo de glicação, estresse oxidativo, saúde intestinal, eixo HPA com excesso do cortisol, predominância simpática e toxinas ambientais, sendo que esses são os fatores que estão associados à inflamação crônica. Então você viu que tem muita influência, sim, de contato através da alimentação, mas é algo muito mais amplo. E seguindo essa linha de raciocínio, eu quero continuar aqui com vocês e falar também sobre, né, de maneira bem direta, sobre o processo em si que tem influência da alimentação, porque daí nós vamos progredindo para as outras vias e a partir daí você vai entender quais condutas, né, que você tem que tomar associados à dieta anti-inflamatória como um todo. Então, o primeiro conceito, por que é importante você entender todos esses itens que eu acabei de descrever? Porque o primeiro conceito para você melhorar a inflamação crônica no corpo é você parar de inflamar, ou pelo menos diminuir, né? É óbvio que você não precisa já começar a fazer tudo na sua vida, o objetivo nem é esse, existe toda uma questão envolvida, né, do que nós fazemos, contato social, então você não precisa deixar de fazer absolutamente nada, eu sempre gosto de deixar isso claro aqui com vocês, para você ter saúde você tem que só aprender a equilibrar as coisas. Se você conseguir equilibrar as coisas, você não vai ter problema algum relacionado à sua saúde, mas você não pode deixar predominar coisas que não te fazem bem, né? Você tem que deixar predominar exatamente aquilo que faz bem. É esse que é o objetivo. Mas, mais uma vez, por conta disso, você não precisa deixar de fazer absolutamente nada. É só você entender esse processo. E para entender esse processo, eu quero começar falando com vocês aqui sobre aquele primeiro aspecto que envolve alimentação, né? E por isso, você vai ter que ficar aqui comigo para perceber como acontece o processo de digestão, porque daí a partir disso já vai ter uma percepção do que você tem que começar a fazer para parar de inflamar. E depois sim, nós vamos falar de itens que tanto suplementos, alimentos que trabalham nessa via anti-inflamatória. Então, para começar aqui, eu quero conversar um pouco com vocês sobre o processo de digestão. Então, sempre que você vai comer, né, você vai lá, pega a comida, tal. A primeira coisa é que, assim, ó, o processo de preparação do tubo gastrointestinal e a digestão em si já começa antes mesmo de você começar a comer. Então, todo esse preparo e depois o processo de digestão, ele já inicia quando você pensa na comida, quando você olha para a comida. Que é algo assim, ó, você pensou na comida, olhou para a comida, você já vai começar a salivar. Quando você pega o alimento, né, e começa a comer, colocou o alimento na boca, começa a mastigar, tal. Na boca já começa o processo de digestão com liberação de enzimas, porque a liberação da saliva já começa antes mesmo de você colocar o alimento na cavidade oral, você entendeu isso? E ao liberar a saliva, e você vai mastigando o alimento, esse processo da mastigação, mais a saliva e as enzimas que estão na saliva, já inicia o processo de digestão. No caso da boca, principalmente a digestão dos carboidratos. Então você já começa a quebrar o carboidrato que está ali, para ao final você liberar a glicose no seu tubo gastrointestinal e lá no intestino delgado você vai absorver essa glicose. Então você está mastigando, tal, você já começa a digerir. Por isso que é importante eu ter uma mastigação, né, longa, mastigar bastante a comida, comer devagar e ficar bem focado. Porque se eu estiver comendo ali, fazendo várias coisas diferentes, nem vai mastigar. Então já começou errado. Qual que é o problema de você não mastigar?
Esse carboidrato vai chegar no estômago, só que o estômago é para digerir proteína. E aí você não digerir o carboidrato. Aí o carboidrato vai ficar no estômago, aumenta a chance de refluxo, porque fica parado lá. Ah, ficou tanto tempo que o estômago deixa passar. Passa para o intestino delgado, vai sobrecarregar o pâncreas, não vai conseguir digerir. O que você não conseguir digerir vai fermentar. Fermentou, produz gás, estufa a barriga, começa a funcionar como alimento para bactérias que são ruins lá no intestino. Então você viu que você já começou a desencadear todo um processo negativo porque você não mastigou o alimento. Tá, mas mastigou, liberou lá a amilase salivar, conseguiu quebrar o carboidrato, engoliu. Engoliu, chegou no estômago, passa pelo esôfago, chega até o estômago. No estômago, o estômago tem foco principal na digestão de proteína. Então a proteína agora chega no estômago, o estômago ele tem um pH muito ácido, um pH baixo. 2, 3 ali mais ou menos de pH. Por que o pH do estômago é tão baixo? Porque esse pH baixo é o que permite a conversão de uma molécula que se chama pepsinogênio para pepsina. E a pepsina é a enzima que começa a quebrar a proteína. Então o estômago vai começar o processo de digestão das proteínas. Mais uma vez, né, se a pessoa tem algum problema de pH, sobrecarrega muito o estômago, não tem uma alimentação adequada, ela não vai conseguir digerir a proteína. A proteína vai ficar mais tempo do que deveria no estômago, aumenta a chance de refluxo. Até que deixa passar. Passou para o duodeno, intestino delgado, não vai conseguir digerir muito bem. O que acontece? Fermenta. Fermenta, produz gás, estufa a barriga, nossa, facilita o crescimento dessas outras bactérias que vão se alimentar dessa proteína que não foi digerida. Então é um processo, e aí você aumenta o crescimento dessas bactérias que são ruins, disbiose, uma das causas de inflamação crônica. Você viu como tudo vai se conectando? Né? Mas aí, você comeu lá devagar, tem um estômago que está com pH legal, tal, consegue digerir a proteína. E aí quebra aminoácido que você vai absorver depois no seu intestino delgado. Fantástico. Passou agora para o duodeno. Chegou no duodeno, lá no duodeno o pâncreas vai liberar tanto amilase, né, quanto tripsina para terminar o processo de digestão do carboidrato e da proteína. E a vesícula vai começar a liberar a bile para iniciar o processo da quebra, que nós chamamos de emulsificação dos lipídios. E isso melhora a absorção de vitaminas que são lipossolúveis e tal, e você começa a quebrar o lipídio de fato para absorver. Então esse é um processo de digestão ideal. Só que aqui, né, nós já entendemos que assim, ó, a pessoa que ali também toma um monte de líquido e dilui o ácido clorídrico do estômago não vai digerir a proteína direito, a proteína vai passar ali para o intestino delgado, vai fermentar, vai aumentar a chance de lesão intestinal, vai crescer bactéria que não deveria crescer, vai gerar desbiose, tudo isso gera estado inflamatório. Então, ter uma refeição focada em comida, em que você come devagar, está focado na sua alimentação, né? Não fica tomando um monte de líquido durante a refeição. Tudo isso é importante para não estimular o estado inflamatório. Por quê? Lembra, se eu como rápido, né, o que vai acontecer? Lá na frente, eu vou gerar desbiose e vou gerar lesão de parede intestinal. Isso já é suficiente para fazer o quê? Basicamente aqui, estimular meu sistema imune. Né, 70% do sistema imune matura no intestino, se está passando, lesou a parede do intestino, passa o que não era para passar para a corrente sanguínea, você começa a hiperativar o sistema imune. Se você tem uma alimentação que é rico em carboidrato, principalmente refinado, fica aumentando muito glicose, gera glicação lesa a célula, o sistema imune vai tentar eliminar essa célula, gera estado inflamatório crônico. Excesso de glicose aumenta a insulina muito alta estimula a célula de gordura por si só gera produção ali de citocina, moléculas inflamatórias como interleucina também. Se você consome alimentos que são industrializados, que têm corante, esse excesso de corante vai ativar o seu sistema imune também no intestino. Você vê, tudo se conecta. Parece que são coisas muito diferentes, mas não são, pessoal. São coisas que estão totalmente conectadas. E tudo isso nós sabemos, né, tem uma relação com o processo de digestão em si. Então, um outro fator importante, e aqui tem estudos do Dr. David Sinclair, que tem um laboratório em Harvard só estudando lá a longevidade, que mostra que assim, ó, jantar cedo é extremamente importante quando nós pensamos em controle da inflamação crônica. Agora você entendeu, porque é algo assim, ó, no período noturno, o corpo, durante o sono,
ele está conectado exatamente com o processo de recuperação celular. Então ele vai renovar as células do corpo, inclusive no intestino. Se você tem célula no intestino que está ficando velha e você precisa trocar, você vai fazer isso durante o sono. Se você está com o tubo gastrointestinal repleto de alimento, porque, nossa, você comeu e foi dormir, seu intestino vai digerir. Ele tem que digerir, não tem escolha. Só que era um momento que ele tinha que se recuperar. Para ele se recuperar, ele não pode estar num processo de digestão. O processo de digestão exige uma demanda energética muito alta. Gasta uma baita energia para digerir. Se ele está digerindo, não vai recuperar. Se você diminui a capacidade de recuperação do seu tubo gastrointestinal, você vai começar a ter célula ali que está velha, que tem lesão. E o seu sistema imune vai trabalhar mais ainda para eliminar essas células. Estado inflamatório crônico. Está hiperativando o sistema imune. Tanto que existe, tem até estudo que mostra pra gente assim, ó, o que seria o mundo ideal? Tentar jantar o mais cedo possível. Quanto mais cedo possível? Umas 3 horas antes de ir pra cama. Claro que é algo assim, pessoal, você tem que entender o conceito como um todo. Mais uma vez, não significa que você tem que fazer tudo. Eu vou trazer vários pontos importantes para você. Só que de dentre todos esses vários pontos, mais uma vez, você não precisa fazer tudo, você tem que fazer aquilo que você consegue. Dentro das suas possibilidades, faz aquilo que você consegue. Fazer pouco sempre vai ser melhor do que não fazer nada. Então esse ponto associado ao jantar cedo é porque durante a noite você vai recuperar a célula no intestino, só que se você jantou e foi dormir, você vai ficar ali digerindo, ao invés de recuperar todas essas células. Um outro fator, né, para ajudar na manutenção lembra, primeira coisa, parar de inflamar. Depois nós vamos falar sobre como reduzir essa inflamação, como controlar essa inflamação. É ligado ao processo de mastigação. Se você come muito rápido, se você não mastiga muito bem, esse carboidrato que já deveria ter iniciado a digestão na amilase lá na cavidade oral, né? Ele vai chegar no estômago, o estômago não vai conseguir digerir, aí vai passar para o duodeno, excesso, a tripsina do pâncreas, a amilase do pâncreas também não vai conseguir, vai sobrar, e isso que sobra vai fermentar. E funciona como alimento para uma bactéria ruim. Se fermenta lá no intestino, além do desconforto, sintomas, você começa a gerar aumento da chance de lesão de parede intestinal. Se lesou a parede intestinal, né, quebrou a parede intestinal, vai passar o que não deveria para o sangue, vai hiperativar o sistema imune. Então esse é o primeiro ponto, hiperativou o sistema imune, termina com excesso de citocina inflamatória, inflamação crônica. Se começa a fermentar, cresce quem? As bactérias que são ruins. Estão crescendo as bactérias que estão ruins, então já lá no intestino delgado o pH altera, você começa a perder presença de lactobacilos, começa a crescer Klebsiella, começa a aumentar E. coli. Tem episódio aqui que eu só falo dessa distribuição das bactérias. Então, sobre saúde intestinal, uma coisa interessante se você quiser aprofundar. Daí, isso tudo também provoca desbiose ou supercrescimento bacteriano. Se tem supercrescimento, desbiose, desequilíbrio dessas bactérias, 70% do seu sistema imune é formado ali no intestino. Desequilibrou tudo isso, desequilibra todo o sistema imune já na origem. Então olha o tamanho do impacto disso. Por isso que é tão importante você comer devagar. Comer com atenção. Então é uma coisa milenar, né? O foco no alimento, comer com atenção. Coisa que é milenar. Medicinas orientais falam muito sobre isso. Hoje a gente traz só uma visão científica sobre algo que, empiricamente, os caras já sabiam há milhares e milhares de anos. Seguindo aqui nossa linha de raciocínio, então, um outro fator também, consumo excessivo de líquido. É algo que assim, ó, você nem imaginava que tinha tanta coisa envolvida. Deve estar surpreendido. Que eu nem comecei a falar ainda como desinflamar. Talvez no início aqui da nossa conversa pensou assim, ele vai falar sobre os alimentos ali que desinflamam. Também vou, mas você viu o quanto de coisa antes? Porque é o conceito básico. Não adianta você consumir um alimento fantástico anti-inflamatório, um suplemento, que eu também vou falar, só que se você está inflamando constantemente. Um outro fator que influencia muito a inflamação, mesma coisa, assim, ó, ligado ao processo de digestão, aquela pessoa que se alimenta e consome líquido durante a refeição toda, o tempo todo consumindo excesso de líquido, excesso de líquido, excesso de líquido.
Isso dilui muito o ácido clorídrico no estômago. Se dilui o ácido clorídrico no estômago, você vai ter dificuldade de conversão do pepsinogênio para pepsina, que é a enzima que quebra a proteína. Se você tem dificuldade nesse processo, o que vai acontecer? Você não vai conseguir digerir muito bem a proteína. Se você não consegue digerir muito bem a proteína que está lá no estômago, você termina com o mesmo problema. Essa proteína vai ficar mais tempo do que deveria no estômago, então aumenta a chance de refluxo, aquele desconforto, aquela queimação aqui no peito, muitas vezes, que aparece. Só que depois de um tempo, essa proteína que está muito parada ali, passa. E chega até o intestino delgado, só que ela não passou pelo processo de digestão. Né? Não foi quebrada em peptídeo, chegou lá em aminoácido para você absorver essa proteína. Então chega lá a proteína mesmo. O que o intestino entende? Eu não consigo absorver isso daqui. Então essa proteína, esse excesso também fermenta, aumenta a chance de crescimento dessas bactérias que são ruins. Está crescendo as bactérias que estão ruins, gera desbiose. Esse alimento que está lá que não era para estar no formato que está, lesa a parede intestinal, né? Quebra a gap junction, aumenta a chance de passagem do que não deveria para o sangue, pode passar lá até mesmo um segmento de proteína que era para passar aminoácido, o sistema imune identifica, começa a atacar, estado inflamatório crônico, passa lipopolissacarídeo das bactérias para a corrente sanguínea, o sistema imune ataca novamente, estado inflamatório crônico. Esse desequilíbrio da microbiota, né, a desbiose em si, o sistema imune todo ali em volta, também, mais uma vez, na origem em si, o sistema imune já começa a ser formado todo desequilibrado. Você viu só quanto tem de influência só relacionado a hábito no dia a dia? Então, quando você os alimentos, a forma que você busca os alimentos, quais alimentos você consome, como você consome os alimentos. Então, eu falei muito de como consumir os alimentos. Citei até algumas coisas sobre quais alimentos, mas agora eu quero começar a falar dos alimentos em si, né, e do contato, porque vamos começar assim, ó. Se você consome muito alimento industrializado, normalmente, né, o alimento industrializado ele tem muito corante, ele tem muito conservante, tem moléculas ali que não fazem parte da rotina do seu corpo. Então você consome lá aquele alimento que é cheio de corante, né? Consumiu o alimento, isso cai no seu intestino. Quando chega já no seu intestino, o seu corpo não entende aquilo como é uma proteína, é um aminoácido, é um magnésio, é um sódio. Não, ele não entende, é uma molécula diferente. Se é uma molécula diferente, o que vai acontecer? O seu sistema imune vai olhar para aquilo e falar: opa, é estranho. Quando o seu sistema imune entende que aquela molécula é uma molécula estranha ali, o que ele vai fazer naturalmente? Vai atacar. Só que, mais uma vez, se você entra em contato hoje, amanhã, depois, sempre o seu sistema imune vai atacar. E cada vez essa resposta vai ficar mais efetiva. Porque quando o sistema imune ataca uma vez, ele guarda memória. E depois, no próximo ataque, vai ser mais efetivo ainda. Vai inflamar mais ainda. Depois, no outro, mais ainda. Então, é um processo progressivo. Você imagina isso acontecendo todos os dias. Porque tem gente que come alimento industrializado todos os dias. Se você consome só de vez em quando, você vê que é uma coisa que, você pode gerar um estado inflamatório? Pode, mas na maioria dos seus dias você não gera, então tá tudo bem. Seu corpo tem uma capacidade enorme para lidar com a diversidade. Da mesma forma, né, algo assim, se você entra em contato com frequência com metais tóxicos, mercúrio, se você entra em contato, por exemplo, né, com derivados do plástico, então o tempo todo ali vai aquecer comida, coloca num potinho de plástico, aquece no micro-ondas, libera lá o BPA. E você consome isso todos os dias. Se você está o tempo todo em contato com halogenados, né, que são outras substâncias que contaminam o corpo, todas essas substâncias, quem olha para isso identifica como estranho no corpo? O sistema imune. Se o sistema imune identificou como estranho, ele vai desencadear uma resposta contra. E essa resposta contra é o que gera o estado inflamatório. É o que aumenta a produção de interleucina, é o que aumenta a produção de TNF-alfa. Então é por isso. Né, que a pessoa acaba desencadeando um processo inflamatório crônico. Você viu quando a gente começou a discutir, que eu fui falar sobre as causas?
a quantidade de fatores que influenciam a inflamação crônica no corpo, que estimulam o sistema imune, é processo oxidativo que está descontrolado por excesso de radical livre, é excesso de glicose, é excesso de gordura normal, é excesso de insulina, é corpo, é molécula que não existe, que vem através de metal, que vem por derivado de plástico, que vem por corante, né? É um estresse que está o tempo todo presente, é uma predominância simpática, então é uma quantidade, é uma desbiose, lesão intestinal, então uma quantidade de causas enorme. Você vai conseguir controlar tudo, zerar tudo? Não, não vai. Impossível. Mas dentro da sua realidade, se você tem esse conhecimento, você vai manejar de acordo com aquilo que você conseguir. E a partir disso, né, controlando aquilo que você consegue, no longo prazo você também vai ter um resultado positivo, porque é sobre fazer um pouco por muito tempo. É assim que a gente consegue, a gente ganha no tempo. Tá fazendo um pouquinho ali, ó, por muito tempo, não tem como dar errado. Seguindo nossa linha de raciocínio, olha só, um outro fator. Aquela pessoa que consome uma quantidade muito alta de glicose. O que é uma quantidade muito alta de glicose? Principalmente, eu não estou falando de carboidrato, tá, pessoal? Carboidrato que vem da cenoura, que está na abobrinha. Não, não. Esse carboidrato é carboidrato bom, tem fibra, é muito tranquilo. Estou falando de pessoa que consome muito glicose mesmo, xarope de glicose, açúcar refinado, farinha branca em excesso, farinha de trigo, principalmente. Eu vou falar mais sobre o trigo ainda. Esses alimentos, qual que é o problema deles? Eles oferecem uma grande quantidade de glicose, então esse é o primeiro problema. E além dessa grande quantidade de glicose, né, a quantidade em si que você vai entrar em contato, você tem uma absorção muito rápida, então ele provoca o que nós chamamos de pico de glicose. Vem aqui a glicose, a gente precisa de glicose no sangue, mas você vem a glicose no sangue, de repente ela faz um pico, sobe muito rápido. Quando ela sobe muito rápido, né, o seu pâncreas identifica isso e libera insulina. A insulina é para metabolizar essa glicose, tirar esse excesso de glicose da corrente sanguínea, porque isso é muito ruim. Eu vou explicar já um fator do porquê que é ruim. Então tem duas coisas acontecendo, excesso de glicose na corrente sanguínea e excesso de insulina. O excesso de glicose, essa glicose que está ali, né, em pico, ela começa a se conectar com outras moléculas no corpo, outros lipídios, outras proteínas. Quando ela se conecta, ela não sai mais. E ela forma ali um processo, uma reação conhecida como glicação. Ela grudou lá numa proteína e glicou a proteína, grudou num lipídio, glicou o lipídio. Essa molécula glicada, o seu sistema imune identifica como uma molécula que é estranha. Glicou lá a molécula na célula, a célula é estranha. O sistema imune vai lá atacar. Na proteína, a mesma coisa. E aí o sistema imune começa a ficar hiperativado por glicação. Quando você tem uma quantidade adequada de glicose, que é o que nós precisamos para você produzir energia, né, você não glica. Você tem lá a glicose, está tudo certo, você não vai hiperativar seu sistema imune. Agora, se tem excesso, você glica. Se glica, você acaba ativando seu sistema imune. Esse é um primeiro ponto. E aí tem um outro ponto importante, que é você tá liberando excesso de insulina, certo? Esse excesso de insulina no corpo começa a estimular a produção de triglicéridos no fígado. E você começa a acumular esse triglicéridos no fígado e no abdômen. Aumenta a circunferência abdominal, aumenta a gordura no fígado. Então você acumula gordura no corpo. Essa gordura que você está acumulando, ela é conhecida como uma gordura inflamatória, essa gordura anormal. Essa gordura anormal, que é inflamatória, ela produz marcadores inflamatórios, que são esses marcadores ligados à inflamação crônica. Então, você viu que o excesso de glicose presente ali no açúcar, na farinha branca, na farinha de trigo, já é suficiente para gerar todo esse desequilíbrio. Um outro ponto aqui também que é importante para a gente, né, pessoal, até para chamar atenção em relação a isso, é que muitas vezes as pessoas pensam que o sal é ruim. Ah, nossa, excesso de sódio é ruim, aumenta a pressão. Isso é verdade? Verdade, qualquer coisa em excesso é ruim para o corpo. Sódio em excesso aumenta a pressão? Verdade também. Só que aqui tem um ponto que é assim, ó, muitas vezes você já viu as pessoas tentarem excluir o sódio ou excluíram o sal lá da dieta e não melhorou a pressão. Por quê? Porque na realidade,
O que acontece frequentemente é que assim, o excesso de insulina vai no rim, retém sódio. Também, além de metabolizar a glicose, a insulina tem uma função no rim para segurar o sódio no corpo. Então esse é um ponto. Então, na realidade, assim, o excesso de sódio aumenta a pressão? Sim. O que gera, provoca aumento, excesso de sódio no corpo? Excesso de insulina. Excesso de insulina vem de onde? Excesso de glicose. Excesso de glicose vem de carboidrato refinado. Açúcar, farinha. Então, quem que, no final, gera excesso de sódio no corpo? No corpo. É o consumo do sal? Na imensa maioria das vezes, não. Na imensa maioria das vezes é excesso de insulina que vem do consumo excessivo de carboidrato refinado. Então você vai ver as pessoas tirando o sal da dieta, não resolve, começa a diminuir o consumo de carboidrato refinado, né? A insulina cai, sódio cai, que nesse processo às vezes a pessoa tem até tontura, fala assim, nossa, porque o sódio começa a ficar baixo, e aí a pressão por consequência começa a cair também. Então, esse é um ponto assim, ó, sal refinado não é legal, é só cloreto de sódio, né? Eletrólitos no corpo são muito importantes, então sódio, potássio, cálcio, magnésio, fosfato, cloreto, tudo isso é importante. Era para estar presente no alimento, hoje no alimento é difícil assim, porque o alimento é produzido todo ano no mesmo solo, acaba que vai perdendo muitos desses eletrólitos. Uma fonte boa desses eletrólitos, sal. Então, só que qual sal? O sal mais integral possível, aquele que vem da água do mar que você seca e sobra só o sal ali, que é flor de sal marinho, sal de Mossoró. Esse é muito bom, entendeu? Você consumir esse sal, ele é uma bela de uma fonte de eletrólitos no corpo. Não é o objetivo hoje falar sobre os eletrólitos, só quis trazer esse conceito para você ter uma percepção do quanto é importante reduzir a insulina, reduzir pico de glicose no corpo, né? Porque isso gera um impacto não só na inflamação, mas em vários outros pontos ali associados à nossa saúde. E agora, né, o famoso glúten, na verdade o trigo. Então é algo assim, pessoal. Primeira coisa sobre o trigo, né? A farinha de trigo, por si só, ela oferece uma grande quantidade de glicose no corpo, porque ela tem uma molécula conhecida como amilopectina. E a amilopectina no tubo gastrointestinal termina no processo de digestão como glicose, e essa glicose vem com uma força, uma intensidade absurda, assim, gera excesso, pico de glicose na corrente sanguínea, que ao final vai gerar glicação, vai gerar insulina aumentada, vai hiperativar o sistema imune por molécula que está glicada, vai acumular gordura abdominal e isso vai desencadear a produção de citocina inflamatória. Então, no trigo, a questão da amilopectina glicose já tem esse fator negativo aqui para gente. Aí no trigo também existe uma parte proteica do trigo. E essa parte proteica do trigo é um complexo conhecido como glúten. Lá no complexo do glúten existe a gliadina. A gliadina é uma molécula que, quando chega no intestino, normalmente ela provoca lesão intestinal, quebra a barreira intestinal. Então, imagina que lá no intestino você tem várias células assim, ó, bem coladinhas umas às outras, que é exatamente para separar o que pode passar para o sangue e o que não pode. A gliadina quebra essa conexão, abre essa conexão, abre o que nós chamamos de gap junction e deixa passar para a corrente sanguínea o que não era para passar. Então, ao invés de passar um aminoácido, pode passar um segmento de proteína, pode passar lipopolissacarídeo das bactérias. E aí tudo isso também gera uma hiperatividade do sistema imune que fica tentando atacar isso e controlar isso de alguma forma e termina com uma alta produção de interleucina 6, de TNF-alfa, que são marcadores inflamatórios no corpo. Então, às vezes você vai dosar ali, né, uma proteína C reativa está aumentada, exatamente porque a pessoa consome glúten todos os dias, está quebrando barreira intestinal e está passando algo para a corrente sanguínea que não era para passar. Mais uma vez, se a pessoa não consome todos os dias, tá tudo bem, né? É não fazer parte da rotina, é esse que é o caminho. E é claro, o meu objetivo aqui é trazer o conhecimento para vocês, e aí você vai manejar de acordo com a sua realidade, para entender qual a melhor estratégia que você vai aplicar aí no seu dia a dia para conseguir se beneficiar. Seguindo aqui, vamos conversar sobre outro alimento importante para a gente aqui, que é o leite.
Então, o leite, pensa que assim, ó, existe algo ligado à lactose. Então, as pessoas que têm alguma sensibilidade ligada à lactose, têm algum polimorfismo genético, tal, não consegue digerir lactose, sem dúvida nenhuma, a lactose vai gerar um baita problema para essa pessoa do ponto de vista gastrointestinal. E se mexeu no intestino, termina com um processo inflamatório crônico. Para as pessoas que não têm problema com lactose, conseguem digerir a lactose, está tudo certo, o consumo não vai ser um grande problema. Pelo contrário, pode até você encontrar benefícios ali em alimentos que. Não, tomar o leite não é uma coisa muito legal, mas alimentos que são derivados do leite, como um kefir, como iogurte e tal, pode ser alimentos que vão oferecer até um queijo de qualidade, oferecer até benefício. Mas a pessoa que tem problema com lactose, daí, sem dúvida nenhuma, não faz sentido. Só que no leite também existe uma outra questão, que é a questão da parte proteica, né? Porque a lactose é como se fosse o carboidrato do leite. A parte proteica do leite é a caseína. E a caseína, né, os animais no Brasil, existe um grande grupo de animais no Brasil que sofreram uma mutação, que para os animais não tem problema nenhum, que a caseína tem uma pequena diferença, né? E para a gente pode ser algo prejudicial. Pode não, é algo prejudicial. Que é a caseína 1. Essa caseína, quando ela entra, o ser humano entra em contato com ela, no tubo gastrointestinal já, ela começa uma conversão para uma molécula que chama beta-caseomorfina tipo 7, BCM7. Essa beta-caseomorfina, ela sim gera lesão intestinal, ela sim ativa o sistema imune, gera um desequilíbrio, né, no processo todo aqui da inflamação crônica. Porém, nós temos também animais que produzem a conhecida caseína A2. A caseína A2 não, né, provoca esse processo de formação da beta-caseomorfina número 7. Então, um leite para uma pessoa, um alimento que vem do leite, para uma pessoa que não tem problema com lactose e que vem de um leite A2, caseína A2, se ela come um queijo ali, um kefir, um iogurte, pode sim trazer benefícios, né? Probióticos, tem uma boa quantidade de proteína, traz nutrientes como vitamina K2, então pode ser ter inclusive um alimento de qualidade. Então, você viu que não existe uma regra em si, são muitos fatores, o objetivo é você entender todos esses fatores e a partir disso, né, aplicar na sua realidade para você se beneficiar. Por isso que o meu objetivo aqui é trazer tudo isso para vocês. Porque daí você vai encontrar o melhor caminho para a sua realidade. Seguindo aqui, um outro grupo de alimentos que provoca muito estado inflamatório, né, por desequilíbrio tanto de lesão intestinal quanto por excesso de estado oxidativo no corpo, são os óleos vegetais. Né, que na verdade, quando eu falo sobre óleos vegetais, óleo de soja, canola, tal, todos esses, o grande problema é que são as frituras. Então, as pessoas consomem alimentos que passaram pelo óleo vegetal que foi aquecido. E aí, isso é péssimo, né, pessoal? Porque esse óleo vegetal, o alimento que passou pela fritura, quando você aquece esse óleo ali no óleo vegetal, né, e gera aquela fritura em imersão, isso todo mundo sabe, não tem nem. É algo que. Eu estou explicando um pouco mais a fundo para vocês, mas todo mundo sabe que fritura não é um alimento de qualidade. Né? Aquela fritura em imersão, essa molécula do óleo vegetal passa a gerar um estado oxidativo muito grande no corpo. Se eu desequilibro, né, os radicais livres no corpo, o que vai acontecer? Eu leso a célula. Se a célula está lesada, o sistema imune vai tentar eliminar essa célula que está lesada. E aqui eu gero estado inflamatório crônico. Então, por isso que é essencial também eu tentar, dentro do possível, evitar todos esses alimentos ali que passaram por fritura em óleos vegetais, até mesmo gordura trans, né, que é muito comum, aquela gordura hidrogenada em si, que é péssimo do ponto de vista ali de estado oxidativo, por consequência lesão celular, por consequência um sistema imune hiperativado que vai provocar estado inflamatório crônico. E daí, agora, né, depois de entender tudo isso, você viu a quantidade de coisas que existem, né, de passos que existem sobre o que inflama o corpo. Então, o primeiro grupo aqui da nossa discussão foi exatamente falar sobre
o parar de gerar estado inflamatório crônico, né, você parar de causar lesão para depois você desinflamar. Então, muitas vezes, só pelo processo de você reduzir estímulo de processo inflamatório, já é suficiente, seu corpo vai chegar num lugar, você vai se sentir muito bem e você vai corrigir todo esse estado inflamatório. Porém, eu quero trazer algumas vias aqui para vocês, tanto de alimentos quanto de suplementos, que têm uma influência para ajudar nessa correção. E existem alimentos que são muito importantes do ponto de vista antioxidante, anti-inflamatório para o corpo. Agora você entendeu a relação entre antioxidação e anti-inflamação no corpo, que nós discutimos tudo isso já. Eh, e daí, né, esses alimentos presentes no seu dia a dia vão ajudar bastante assim nesse manejo. É claro, antes de falar sobre esses alimentos específicos, quero relembrar você de algo que eu falo frequentemente em todas as minhas mídias, que é assim, ó, se você tem uma alimentação focada em comida de verdade, em que predomina vegetais, uma proteína de qualidade, comida natural, então, abobrinha, chuchu, berinjela, cenoura, um peixe, uma carne e tal, comida de qualidade, não tem erro, pessoal, você vai dar certo. É porque você já evitou todas aquelas vias que geram estado inflamatório e ainda vai consumir esses alimentos que são anti-inflamatórios e antioxidantes que eu vou citar. Então, assim, um primeiro fantástico, né, que você pode usar como um tempero até mesmo no seu dia a dia é a cúrcuma. Aqui no Brasil nós conhecemos também como açafrão da terra. Então ele tem um potencial antioxidante muito grande. Se você controla radical livre, você não lesa as células, você não vai hiperativar o sistema imune. Então, a inflamação crônica, a cúrcuma ajuda muito no manejo, no controle da inflamação crônica, além de uma ação direta numa via do NF-κ-beta, que tem ali associação com a inflamação crônica. Então, sem dúvida nenhuma, o tempero em si se pode usar como um grande antioxidante e anti-inflamatório. Lembrar que a cúrcuma, quando você associa com algum tipo ali de a piperina que está presente na pimenta, você melhora ainda mais a capacidade de uso, né, a biodisponibilidade da cúrcuma. Outro alimento, o chocolate, né, mas para ser bem específico, com predominância de cacau. Então, o cacau ele tem polifenóis que são grandes agentes ali nessa via de antioxidação e anti-inflamação, assim como o próprio chá verde. E, né, quando você tem esses alimentos presentes no seu dia a dia, você trabalha toda essa via anti-inflamatória, você otimiza toda essa via anti-inflamatória de recuperação no seu corpo. O orégano, um outro tempero com uma grande capacidade antioxidante e anti-inflamatória presente, você pode usar também como um tempero no dia a dia. Alguns vegetais específicos, como as brássicas, né, couve-flor, brócolis, são assim alimentos muito, muito importantes que influenciam também até numa via de controle da predominância estrogênica, então diminui chance de doenças crônicas como câncer, principalmente esses câncer, tipos de câncer que têm associação com a parte hormonal, como câncer de mama, são alimentos muito ricos nisso. E os lipídios aqui, né, o azeite, que é um ômega, que é muito antioxidante, anti-inflamatório, e o salmão, que pode ser uma fonte ali de ômega 3 também, e traz todo esse benefício antioxidante, anti-inflamatório. Então, esses são alguns alimentos que, presentes no dia a dia, vão ajudar bastante nessa ação anti-inflamatória. Repetindo aqui, a cúrcuma, cacau, chá verde, o orégano, couve-flor, brócolis, o azeite, o salmão, então, são itens importantes que trazem esse impacto anti-inflamatório. E é claro, não poderia deixar de comentar com vocês, antes de falar específico dos suplementos, eh, que existem nutrientes no corpo que têm ação que nós chamamos de ação antioxidante, por consequência também anti-inflamatória. Só que existe uma diferença entre esses nutrientes, porque existem nutrientes que são solúveis em água e existem nutrientes que são solúveis em lipídios, né? Desses antioxidantes que são solúveis em água, então, principalmente a vitamina C e a glutationa, conseguem ali trazer um benefício muito grande. Os que são solúveis em gordura, como vitamina E, vitamina A, coenzima Q10, também atuam em vias
na região onde predomina lipídio no corpo, né, uma grande ação antioxidante. Então é importante a gente diferenciar isso. Por quê? Tem locais no corpo com predomínio da água. Então eu vou usar antioxidante que é solúvel em água, como a vitamina C, a glutationa. Tem locais do corpo com predomínio de gordura. Então vou usar a vitamina E, vitamina A, coenzima Q10. No sangue predomina a água. Usa a vitamina C, por exemplo. Né? Na parede da célula tem ali lipídio. Então, o que eu vou usar? Vitamina E, vitamina A, coenzima Q10. E existe uma outra diferença também, que assim, desses nutrientes, eu posso procurar, né, uma ação antioxidante dentro da célula ou fora da célula. Então, nesse caso, né, por exemplo, a glutationa tem uma ação dentro da célula. É uma ação antioxidante, vai proteger lá o DNA, lembra? Se eu tenho um excesso de radical livre, pode lesar o DNA da célula, porque eu tenho alguma alteração mitocondrial, e aí isso vai alterar a célula por consequência, e eu vou hiperativar o sistema imune tentando destruir essa célula. Se eu tenho a glutationa, eu controlo esse radical livre e não deixo lesar o DNA. Eu também posso usar, né, uma coenzima Q10, que tem uma ação intracelular também, protege ali o processo dentro da célula. E daí outros, né, nutrientes que têm ação extracelular, como vitamina C, como vitamina E, como vitamina A. E dentre todos esses também existem aqueles nutrientes que têm ação que consegue atuar tanto em meio que é solúvel em água como solúvel em lipídio. O alfa-lipoico é um grande exemplo, que é solúvel em água e em lipídio. E aqui você vai ficar surpreendido. A melatonina tem essa ação antioxidante, né? E ela também tem uma característica que ela se mistura, ela consegue atingir tanto o meio que predomina água quanto que predomina lipídio. Então, essa característica, essa dança dos nutrientes, é muito importante a gente entender, porque a partir disso eu consigo falar sobre suplementação. É claro que o objetivo aqui é passar um conhecimento puramente de ensino mesmo, para você adquirir esse aprendizado, mas nesse caso, assim, é muito específico, a gente precisa guiar por exame de sangue para conseguir, até mesmo encontrar um método diagnóstico preciso e indicar os melhores antioxidantes para um trabalho anti-inflamatório. Mas reforço, o principal de todo o conceito aqui é o quê? É você conseguir parar de gerar estado inflamatório, ou pelo menos diminuir esse excesso de estado inflamatório por conta daqueles erros que nós discutimos. Porque não existe assim suplementação ou alimento que corrija um excesso de estado oxidativo e inflamatório no corpo. Você para a lesão e usa coisas boas para ajudar ali na recuperação. Dos suplementos, então, aqui que nós temos estudos, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, né, de ação anti-inflamatória que atua aí em todas essas vias que nós discutimos. Um famoso aqui é o ômega 3. Então, o uso do ômega 3, né, é presente ali, um tipo de lipídio fantástico, que tem vários pontos importantes, não só anti-inflamatórios, protege muito o cardiovascular. Então, o uso de 1.000 a 2.000 miligramas por dia, junto das refeições, do ômega 3 mostra aí inúmeros benefícios, dentre todos esses benefícios também um benefício anti-inflamatório. O uso da curcumina, em torno de 300, 500 miligramas por dia, junto da refeição também para melhorar a absorção, e se possível associar a piperina para conseguir usar melhor a curcumina, aproveitar mais dessa curcumina. A vitamina C, como eu disse aqui para vocês, né, um grande antioxidante, usar em torno de 500 a 1.000 miligramas por dia, de vitamina C. Lembrando que a vitamina C é um grande antioxidante que atua nas vias inflamatórias também por consequência e que tem uma ação muito boa aí extracelular, né, fora da célula. A famosa vitamina D, que tem uma ação também, uma característica em si solúvel em lipídio, uma dose de em torno de 2.000 unidades por dia, né, juntos das refeições. A melatonina, então, dose baixa, você já começa a ter grande efeito, como uma dose de 0,25 miligramas por dia, né, usar à noite, você tem uma grande ação ali positiva. E daí, não poderia deixar de citar, né, como eu falei ali para vocês, a própria melatonina, que tem uma ação que entra tanto por via lipo como hidrossolúvel. O alfa-lipoico também
tem essa característica hidro e lipossolúvel, quando a pessoa usa ali uma dose de 300 miligramas 2 vezes por dia, né, longe das refeições, o alfa-lipoico ele desencadeia toda essa via positiva que eu falei aqui ao longo da nossa conversa. Então hoje, né, você entendeu toda a diferença entre o processo inflamatório, tanto o agudo, que é aquele positivo que eu citei lá, que gera dor, calor, rubor, né, edema, e o processo inflamatório crônico, que tem uma conexão com o sistema imune que está cronicamente hiperativado, produzindo mais interleucina, mais TNF-alfa, com todos esses impactos negativos que nós entendemos. A causa, a origem desse processo inflamatório crônico, tanto conectado com glicação, com insulina aumentada, com contato com moléculas estranhas, desde agentes ambientais como corantes, conservantes que estão presentes nos alimentos. Entendemos também o ciclo do cortisol do eixo HPA, a predominância simpática, a disbiose e a lesão da parede intestinal e a própria, né, o descontrole do estado oxidativo, como tudo isso influencia ali ao final, né, na inflamação crônica. A partir daí, discutimos toda a via do tubo gastrointestinal, tanto do processo de digestão em si, a mastigação, o consumo de líquido, quanto a lesão de parede intestinal, quanto o desequilíbrio da microbiota intestinal, a disbiose intestinal, o supercrescimento bacteriano, como que isso influencia, né, no estado inflamatório crônico do corpo. Ao entender toda essa sequência de fatores que atuam, né, na causa em si, o que gera, o que provoca a inflamação crônica, nós falamos sobre como parar de lesar para depois você começar a usar agentes anti-inflamatórios, então dos alimentos em si, né? Por que que um cacau, por que que o chá verde, por que que o brócolis, a couve-flor, todos esses alimentos têm grande impacto positivo nessa jornada em si aí da anti-inflamação. E a partir daí, o que são as moléculas, né, os antioxidantes que atuam também na via anti-inflamatória, ação dentro da célula, fora da célula, solúvel em gordura, solúvel em água, suplementos em si, que nós sabemos que tem grande impacto, para dessa forma você se beneficiar desse conhecimento. E mais uma vez, assim, a única coisa que eu peço aqui para vocês é o apoio ao canal. Então, acompanhe o canal, né, compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo, comenta aqui nesse vídeo. A cada comentário, a cada curtida, você ajuda esse vídeo a chegar mais longe e nós conseguimos impactar também, né, mais pessoas de forma positiva. Indiretamente, você também vai ajudar essas pessoas que vão adquirir esse conhecimento para se beneficiar. Então, faz isso, né, esse é o meu pedido que me agrada muito sempre que eu vejo um vídeo indo bem, né, as pessoas vão lá, comentam, agradecem, isso me deixa extremamente feliz, é um grande motivador para eu continuar produzindo conteúdo aqui para vocês, esse conteúdo que é bem marcante, esse conteúdo que é bem, assim, detalhado, para que você consiga se beneficiar ao máximo, tá bom? Então, muito, muito obrigado a cada um de vocês que me assistiu até aqui, a cada um de vocês que acompanha o canal, que já acompanham o canal, a cada um de vocês que sempre deixam ali uma curtida, que sempre deixam um comentário carinhoso. Fica meu muito obrigado. E não esquece que a sua primeira riqueza é a sua saúde. Até a próxima.